Sim! Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Faça você mesmo um variac totalmente eletrônico. Sim, é isso mesmo, queridos seguidores. Hoje eu vou mostrar como fazer um variac, mas não aquele variac mecânico, com o cursor, com o carvãozinho girando em cima dos enrolamentos do transformador. Nada disso. Eu vou mostrar como fazer um variac totalmente eletrônico. Hoje eu vou fazer a alegria dos makers, dos técnicos eletrônicos, dos engenheiros, do mundo inteiro. Mas como fazer isso? É isso que eu vou mostrar nesse tutorial. Vamos lá? Aqui está o fantástico circuito. Você deve estar se perguntando, mas é só isso, professor Bairros? E eu digo sim, é isso mesmo. Você vai precisar de 3 transistores, os 3 do mesmo tipo, aquele que todo mundo tem no seu laboratório, 3 tipo 41, mais uma resistência de meio watt e um potenciômetro de 4,7K ou 10K. A minha sugestão é que você monte o protótipo numa placa padrão. Isso porque os transistores deverão ser montados em dissipadores de calor. Se você usar 2 transistores, como mostra o diagrama, cada transistor com corrente máxima de aproximadamente 5 A, e se você usar um transformador de 24 volts no secundário, então a potência vai ficar ao redor de 240 watts. Vai precisar o dissipador. Mas como funciona esse circuito? O circuito é muito simples. É a fonte linear mais simples do mundo. Esse foi um dos primeiros circuitos que nós aprendemos a fazer para a fonte linear. Os transistores Q1 e Q2 são os transistores de potência, que junto com o transistor Q3 formam um par Darlington. E para o ajuste da tensão de saída é usado um simples potenciômetro como divisor de tensão. Esse é um esquema muito simples e que se aplica perfeitamente a esse circuito. Claro que pode ser aprimorado, mas vamos começar pelo simples para depois continuar para o aprimorado, um passo de cada vez. Nesse tipo de fonte linear, a tensão de saída é determinada pela tensão na base do transistor, menos a queda de tensão base-emissor. E a tensão na base do transistor é determinada pelo cursor do potenciômetro, que pode variar de 0 até a tensão máxima. A resistência R1, colocada entre a alimentação e o potenciômetro, serve para limitar a corrente na base do transistor, quando o potenciômetro está ajustado para a máxima tensão. Sem a resistência, a corrente de base pode subir muito e queimar o transistor. No protótipo que eu fiz, eu usei uma resistência de 1K, mas acredito que resistências de menor valor possam ser usadas, porque o valor dessa resistência limita a tensão máxima de saída do variac. Como os transistores trabalham com tensão contínua, é necessário retificar a tensão AC, por isso é usada a ponte retificadora. Mas tem que ser uma ponte retificadora para que o circuito de controle atue nos 2 semiciclos da senoide. Aqui não é possível usar um retificador de meia onda simples. Note que os diodos usados no diagrama são de potência, são diodos para 10 amperes. Essa é a máxima corrente nesse circuito. Mas claro que você pode usar uma ponte retificadora, desde que seja também para 10 amperes. A montagem dos diodos ou da ponte requer alguns cuidados, já que os diâmetros dos furos devem ser da ordem de 1,5 mm. Não podem ser montados numa simples protoboard ou direto na placa de circuito impresso padrão. Outro cuidado é quanto à corrente. Se você aumentar a corrente de saída, não se esqueça de aumentar a corrente nos retificadores, ou teremos fogo no parquinho. Note que no retificador não tem o capacitor de filtro, e não pode ter mesmo, porque o circuito de controle deverá atuar ao longo de toda a extensão da variação da tensão da senoide. Se colocar o filtro, não vamos ter a variação da tensão na saída, e nós queremos uma tensão de saída variando, uma tensão AC. O transformador de entrada e o transformador de saída, TR1 e TR2, são exatamente do mesmo tipo. No protótipo eu usei um transformador com secundário de 24 volts. Você pode usar também um transformador de 12 mais 12, desde que conecte só as extremidades. Acho que para tensões menores a sensibilidade fica crítica. A corrente no secundário é de 10 A. Esse foi o valor usado no protótipo, mas você pode usar qualquer corrente. Se for abaixo de 10 A, não precisa alterar nada, mas se for acima, acrescente um transistor ao paralelo dos transistores de saída Q1 e Q2 para cada 5 A a mais.
A potência entregue na saída vai ser função do transformador e pode ser avaliada simplesmente multiplicando a tensão do secundário pela máxima corrente no secundário. No protótipo eu usei um transformador de 24 volts e 5 amperes, multiplicando dá um valor de 120 watts, simples assim. Note que essa potência é inferior à potência máxima do módulo, que é 240 watts. Então os transistores no meu protótipo trabalharam folgados. No protótipo eu usei como carga uma lâmpada de 40 watts. A potência da lâmpada vai depender do seu transformador. Para os valores do protótipo, a potência máxima é de 120 watts. Um detalhe importante é que a tensão na saída só assume um valor confiável se tiver carga na saída. Sem carga na saída, os transistores não serão polarizados e a tensão poderá sair errática. Se você quiser, instale o voltímetro AC em paralelo com a saída. Ia ficar muito elegante? E se é para ficar elegante, vamos deixar elegante e seguro. Instale um fusível na saída, talvez um na entrada. Afinal, fusível nunca é demais. A minha sugestão é que você monte numa placa de circuito impresso padrão, uma espécie de módulo, o módulo do eletrovariac. A figura mostra o circuito do módulo. Para entrada e saída da tensão AC, bastam 2 conectores. No protótipo eu montei o potenciômetro junto do módulo, como vocês verão no vídeo final. Aqui uma correção, não fui eu quem montou foi o meu aluno Fernando, uma verdadeira obra de arte. Se tem um módulo, tem que ter um diagrama só para a interligação. É esse diagrama da figura. Veja como simplificou bastante. Na entrada é ligado o transformador de entrada, nada mais lógico, e na saída o transformador de saída. Como a entrada é do tipo AC, os conectores de entrada e saída não têm polaridade. Muito bom, não é mesmo? Assim ninguém vai inverter nada. Mas existe uma variação dessa interligação. Se você não quiser montar o transformador na saída, você ainda vai ter um variac. Mas agora a tensão na saída vai variar de 0 a aproximadamente 24 volts AC. Então você pode usar esse fantástico circuito para obter tensões AC de baixo valor. Isso não pode ser ruim jamais, não é mesmo? Essa é a foto do módulo montado pelo Fernando no protótipo. Viram como ficou muito simples? É só ligar um transformador na entrada e outro na saída e pronto. Você tem um variac eletrônico. Uma aplicação bem interessante é como transformador elevador de tensão ou rebaixador de tensão. Isso mesmo, você pode ter na entrada a tensão de 110 volts ou 127 volts, como é no Brasil, e obter a saída uma tensão de 220 volts. Tudo é uma questão de escolher o tap certo no transformador de saída, desde que ele seja um transformador 110-220, é claro. O mesmo acontece numa rede em que a entrada é 220 volts e você queira 110 na saída. Tudo é uma questão de acertar os taps do transformador. Agora veja o vídeo de teste. Quem está fazendo o teste é o técnico Fernando Faria, que também é professor e corredor de maratona. Não podia dar errado, não é mesmo? Ainda mais sendo meu aluno. Você viu nesse tutorial o circuito de um variac eletrônico. O eletrovariac, um circuitinho muito simples de montar, é muito útil. Espero ter feito a alegria dos makers e técnicos eletrônicos e do mundo todo. Bom proveito! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva! E marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!